vamos estudar o texto de Lucas 1, o capítulo 1 de Lucas, o capítulo 1 de Lucas. Eu vou ler com você o versículo 37, tá? Então, Lucas 1, 37 é a palavra, é a direção para a gente tomar hoje, nesse estudo aqui da palavra. Lucas 1, 37, segundo a minha versão, tem assim: porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Eu sei que esse texto aqui é muito conhecido, é muito difundido, muitos pastores já ministram essa palavra, falam sobre a questão da impossibilidade, do impossível, e brilhantemente muita gente já falou, já palestrou sobre essa capacidade, esse poder de Deus em transformar as coisas que são impossíveis em coisas que são possíveis. Nem é tanto a minha chamada de hoje para a gente estudar a questão em si do impossível, mas a questão de que essa expressão que foi num contexto onde uma mulher estava ouvindo uma palavra de um anjo, por si só já é algo assim sobrenatural, já é algo que alguns até atestam ser impossível, algo impossível, mas já acontece aqui um deslumbrar de possibilidade, algo que para muita gente é considerado como um fato que não ocorreu, né? Um fato que não ocorreu, já uma contradição aí no termo em si, mas uma impossibilidade. Mas é um anjo que está falando, um anjo que está indagando, e esse contexto aqui é o contexto em que Maria, né? A Maria que na Bíblia é designada, né, como mãe de Jesus. Então Maria, mãe de Jesus, é ela quem recebe essa palavra, é esse contexto, ela está recebendo ali duas informações importantíssimas para o nosso estudo de hoje sobre primavera. Então é um tempo, é uma época de primavera, e a gente vai destacar primeiro o começo dessa frase falada para Maria, envolta ali em duas notícias. Primeira notícia que o anjo, né, de uma forma sobrenatural, conversando com Maria, primeira notícia que o anjo dá a ela é que João Batista já era gerado, já estava ali há 6 meses, né, na decorrência da gestação da sua prima Isabel. Então já havia ali 6 meses adiantados em uma gestação. Maria, pelo que dá a entender do texto, ela não sabia porque Isabel já se ocultara por mais de 5 meses, então ninguém sabia que ela estava grávida. Se ninguém sabia, o anjo vem a Maria e dá essa informação. Aquela que todos julgavam ser estéril, agora é fértil. Já é ao 6º mês o andamento da sua gestação. E vai ser ali, e a gente sabe no contexto que depois é João, o nome dado a João, o João Batista, o personagem bíblico dessa gestação de Isabel. E a segunda notícia que o anjo dá a Maria é que ela também estaria grávida ali há um tempo, e essa concepção seria uma concepção miraculosa, seria uma concepção que aos olhos humanos seria algo impossível. E aí Maria recebe duas notícias de coisas que aos olhos naturais humanos são impossíveis, né? Uma estéril que passa a ser fértil, e ali a própria Maria, que ela depois ainda fala para o anjo, mas como eu não conheço homem algum, então ela não havia ainda se deitado com homem algum, como poderia então estar grávida? E ele fala que ali a resposta dele foi exatamente essa: há algum impossível para Deus? E por que escolhi essa frase inicial, essa palavra desse anjo para levarmos ao nosso entendimento hoje? Eu escolhi essa frase porque foi uma expressão que na hora eu tenho certeza Maria entendeu, porque é uma expressão famosa no contexto judaico da época, porque é uma frase que leva a um entendimento sobre o nascimento de um patriarca. É uma impossibilidade que foi revertida. É uma
impossibilidade que foi transmutada em algo possível. E aí essa expressão para Deus há algo tão extraordinário que ele não possa fazer, para Deus há algo tão impossível que ele não tenha o poder para executar, o poder para fazer. Isso foi uma palavra que foi entregue a uma mulher estéril. Foi a palavra que o anjo falou para Sara. Foi uma palavra que o anjo entregou para Sara sobre o nascimento de Isaque. E aí estamos já em Gênesis capítulo 18, no versículo 14. Acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Também era um anjo falando com Abraão. Sara também estava ouvindo e o anjo lança essa expressão sobre a linhagem do patriarca. Ele lança essa expressão dizendo: será que há alguma impossibilidade que Deus não possa suprir? Então, quem conhecia a história ali daquele povo, naquela época, e Maria conhecia muito bem, você sabe que os evangelhos abrem falando ali da genealogia, o evangelho de Mateus, falando da genealogia. Então, você vê nas genealogias que Maria faz parte desse contexto. E aí temos esse entendimento. Todo mundo conhecia essa expressão. E quando o anjo fala dessa expressão, ele está chamando à tona uma lembrança. Lembra daquela impossibilidade, Sara, a estéril, e ela recebe uma palavra que a alegra. Vai ter um filho. Você conhece o contexto também? Sara dá uma gargalhada. Alguns ali têm a leitura que essa gargalhada foi de certo deboche, né? Ao ponto de a primeira mão não acreditar muito bem. Será possível? Ao anjo respondeu: será possível? Daqui a um ano estarei aqui. E o nome do menino vai ser Alegria, porque todo mundo sabe que Isaac é esse significado do riso fácil, da alegria, porque ela gargalhou ao ouvir a notícia. E o que me chama a atenção é que o anjo, ao falar para Maria, ali no verso 28 de Lucas, capítulo 1, ele chama Maria à alegria. Diz: alegra-te, porque eu tenho uma notícia, uma palavra para te entregar, uma notícia muito boa, na verdade duas. A primeira é que a tua prima também terá um filho, já está no 6º mês. E você também. Então, com 6 meses de diferença de idade, nós temos ali João, que nasce na época da primavera. Nós sabemos disso porque João foi concebido ali depois do turno do seu pai Zacarias, e pela contagem de tempo do turno do sacerdote, nós temos que Zacarias só pode ter ingressado na sua casa para conceber João, a ponto de João nascer entre março, entre abril do nosso calendário. Então foi na época de primavera, lá no hemisfério norte, lá na geografia da Terra Santa, lá na geografia de Israel. Então, se na primavera João nasce, a diferença entre ele e a concepção de Jesus é de 6 meses, Jesus provavelmente deve ter nascido no outono. Né? Já falamos disso em algumas mensagens que temos aqui no canal, nas festas de tabernáculos, a gente faz esse cálculo todo. Você pode conferir em algumas das nossas mensagens que nós falamos essa teoria, que tem muita confirmação nos escritos bíblicos. A própria Bíblia, né, a Bíblia que leva o nome de Russell Shedd, né, dos Bíblias com alguns comentários, é uma Bíblia que faz esse cálculo. Provavelmente Jesus tenha nascido na época da festa dos tabernáculos, que é uma festa da época de outono no hemisfério norte. Claro que aqui onde a gente está, no hemisfério sul, nós temos essa diferença, né? Praticamente o inverso, né? Aqui para a gente deveria constar como
outono no hemisfério sul, nessa época agora, na época presente, na cidade onde eu moro hoje, a cidade de Teresina, uma cidade que tem uma temperatura bem elevada. Alguns brincam aqui que tem só tem duas estações, né? Que é a estação quente e a estação muito quente. É o Nordeste brasileiro mostrando aí a sua força e o seu potencial. Mas lá em Israel, agora, nesse período do ano, é primavera. E a primavera tem esse diagnóstico como esse chamado do anjo. Cheguei aqui para te avisar que você tem que se alegrar. É a primeira notícia que uma estéril firmou-se agora como fértil e a sua alegria vai nascer na época da primavera. 6 meses depois vem a tua alegria no outono. É um chamado para a alegria. E essa alegria inaugura-se com essa notícia da estéril que se torna fértil e a alegria vem na primavera. Nós lemos aqui como o anjo deu a notícia ali para Abraão e como Sara também ouviu essa notícia, dizendo: daqui a um ano, na primavera, eu estarei aqui de novo e a alegria estará nascendo. Primavera é época de alegria. É o que a palavra nos faz entender. Então tem sempre uma notícia boa em tempo, na época de primavera. Eu quero aproveitar hoje que temos essa alegoria da palavra voltada lá na geografia da Terra Santa, que é tempo de primavera. Eu posso falar isso de forma espiritual, porque lá é primavera. Então, nessa época, geograficamente, espiritualmente de primavera, é um tempo de alegria, de boas notícias. Eu tenho essa notícia para te dar. Se alegre, porque está sobre nós uma atmosfera de boas notícias. Boas notícias chegando. Aos meus olhos, pastor, parece algo muito difícil enxergar o tempo de hoje como um tempo de boa notícia. Há algo impossível para Deus? É essa a pergunta de hoje. Será que há algo muito extraordinário que Deus não possa fazer? Como, por exemplo, te dar uma alegria na época da primavera. Na época da primavera é a época em que se dá boas notícias. Hoje é aniversário da Aline. Parabéns, Aline. Completando mais uma primavera, né? Assim que a gente faz a expressão. A gente diz isso aqui no nosso contexto. Né? Completando mais uma primavera. Primavera. Um tempo de muita alegria. Então, parabéns porque chegou um tempo de primavera. Quando nasce Isaac? Isaac nasce na primavera. Foi assim que o anjo falou. Existem festas que são celebradas na primavera. Existem festas que são celebradas no outono. Festas que estão determinadas na Bíblia. São festas bíblicas. São festas descritas na Bíblia. São festas que Deus diz, vocês têm que celebrar. São as festas fixas do Senhor. Estão lá endereçadas em Levítico capítulo 23. As festas fixas do Senhor. E o Senhor organizou as festas fixas dele, as festas de peregrinação, conhecidas assim também. Ele organizou essas festas como as festas da primavera e como as festas do outono. Agora você entendeu as ligações, você vê João nascendo na primavera. Que alegria! Você vê a palavra profética, Jesus nascendo no outono, nas festas de outono. Que alegria, porque festa tem que ser celebrada. Quando vamos entender lá em Levítico 23, quando está escrito, essas são as festas do Senhor, as festas fixas do Senhor, onde tem santa convocação, as festas onde devem ser celebradas perpetuamente, nós vimos lá a expressão da festa que tem o seu original na palavra hebraica Moed. A primeira vez que aparece na Bíblia a palavra Moed, uma palavra referente a esse original Moed, é na criação. Gênesis, no primeiro capítulo. No versículo 14, Deus vai criar os luminares. E na complementação da criação dos luminares,
Ele diz: esses luminares são para vocês entenderem as moedim, né, que é o plural de moed. A nossa tradução vai estar escrita lá para vocês entenderem as estações. Mas a palavra que Levítico considera como festas está lá em Gênesis 1,14. É por isso que um bom dicionário de hebraico que você tem acesso, ele vai dizer que a primeira interpretação para Moed, a interpretação geral, são estações, são os tempos que você pode contar. Mas depois o dicionário vai dizer que uma tradução específica, a geral, estações, mas específica são as festas, porque as festas estão ligadas às estações. Agora você entende algo assim muito nobre, né? Que é você ler Gênesis capítulo 1 e ver que Deus criou os luminares para você saber quando é tempo de fazer festa. Quando é tempo de diagnosticar, é uma época de festa. Para você identificar, chegou a primavera, é tempo de festejar. Porque o comando de Deus aqui é: se alegra, porque é tempo de festejar. É tempo de receber notícias sobre coisas extraordinárias. Pastor, eu não acredito muito, porque hoje em dia parece que não tem muita notícia extraordinária. Olha, eu conheço coisas extraordinárias que já aconteceram. Eu conheci um homem de Deus que ele estava dando o testemunho dele lá para a gente, ele falando um pouco da história dele. E ele contou: eu comprei um carro, um Corolla, uma marca de carro, você deve conhecer. Eu comprei um Corolla por R$ 1. Né? Lembra disso aí? Comprou Corolla por R$ 1. Ele disse: eu estava procurando no jornal e de repente eu vi lá o preço. Uma pessoa anunciou no jornal que estava vendendo Corolla e o preço era R$ 1. Ele ligou para a pessoa: olha, é verdade isso aqui? Ele: é verdade, estou vendendo por R$ 1. Era uma senhora, uma mulher. Ele: pois eu quero comprar, está fechado? Ela: está fechado, quem chegar aqui primeiro leva o carro. E ele disse que foi até o endereço que a mulher tinha dado com uma moedinha. Ele comprou um Corolla, era verdade, ela transferiu o carro para ele, ele comprou. Ele disse, inclusive, que esse carro ele não vendeu. Na época ele disse para a gente, lá o testemunho, o carro estava na garagem, ele disse: não quer vender aquele carro que ele comprou por R$ 1. Ele contou a história, ela estava sofrendo por um processo de separação, de divisão de bens, e parece que o marido, ou o ex-marido no caso, disse que era para vender o carro, e o preço que fosse vendido o carro tinha que ser dividido entre os dois. Ela: então vou vender por R$ 1. É extraordinário, mas acontece. Né? Mas essas coisas acontecem com as pessoas exatas, né, gente? Porque esse irmão é o irmão Demétrios, lá de Manaus, conhecido no Brasil inteiro. Ele conta essa história. Ele conta essa história debaixo de um contexto. Ele doou metade do terreno para ser construída a igreja num lugar muito nobre lá de Manaus. Então você vê com quem acontece esse tipo de coisa extraordinária que você diz: meu Deus, isso é um milagre. É milagre porque Deus faz essas coisas com os seus filhos que são fiéis, né? Aconteceu com ele. Então, o que é muito extraordinário que não pode acontecer? Isaac nasceu na primavera. E quando o anjo vai falar isso, ele usa a palavra moed, é o que tem no original. Nesta mesma moed, na minha versão aqui, está dizendo nessa mesma primavera, daqui a um ano nessa época de primavera, ou daqui a um ano nessa época de festa, na época das festas da primavera. Nós estamos no meio dessa contagem, iniciamos as festas de primavera celebrando Páscoa, porque é primavera lá na terra de Israel. Começamos com Páscoa, pães asmos. Você viu aqui que no Shabat, fizemos um Shabat sobre primícias. E aí tem uma contagem de tempo, são 7 semanas que se conta e aí começa a se celebrar Pentecostes. E aí se fecha o hall de festas de primavera. Então estamos em uma contagem, já celebramos as primeiras festas de primavera e finalizamos o grupo de festas de primavera celebrando Pentecostes. Então, primavera é tempo de alegria.
E foi isso que o anjo falou na próxima festa, na próxima época das festas de primavera. Estarei aqui, você vai segurar no seu braço o seu filho da alegria, vai segurar Isaac no seu filho, nos seus braços, a alegria estará nos seus braços. Olha só, a alegria estará nos seus braços. Que alegria é ouvir algo como isso. O seu filho virá, estará nos seus braços. Eu lembro quando a minha esposa deu a notícia da primeira gravidez. Ela chegou radiante no apartamento, abriu a porta, com a cara assim, bem rosadinha, emocionada. Ela me apresentou uma camisetinha linda. Bastou isso para eu entender a mensagem. Positivo. É uma notícia de muita alegria. O teu filho estará nos teus braços. É uma notícia de muita alegria. Isaac é riso, Isaac é alegria. É uma mensagem para você se alegrar. Na época da primavera é época de alegria. Pastor, muito triste. Olha só como Deus está querendo colocar uma semente de alegria no teu coração. Na época de primavera é época de alegria. É época de você se alegrar. Dá um sorriso aí, tipo Isaac, porque chegou a época da primavera. Desde a Páscoa estamos nas festas da primavera. É a festa de se alegrar, é o tempo de se alegrar, é a época da alegria. Eu quero uma notícia de alegria, Senhor. Envia-me uma notícia de alegria. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. Desde a Páscoa, estamos na festa da primavera. Foi assim que Deus anunciou, Êxodo 13:4. Hoje é um dia de primavera no mês de Abib. E estáis abandonando as terras do Egito. Olha só. Que notícia alegre. É época de receber uma notícia alegre. Sai do Egito. Chegou a época da alegria. Mas, pastor, por que eu não estou alegre? Mesmo sabendo que agora é época de primavera. Depende do que você decide fazer nessa época. O que vai impedir a sua alegria nessa época depende da sua postura, depende da sua decisão, depende do que você vai querer nessa época. Porque a primavera vai trazer, exigir, vai trazer para você uma colheita daquilo que foi semeado. Então, como é que você interpreta a primavera? Como é que você se preparou para a primavera? A primavera, ela sempre vem. Todo ano vem a época da primavera. Todo ano vem a época das festas. Mas eu nunca celebro essas festas. Se você nunca celebra essas festas, fica difícil você se alegrar na primavera. Pode até passar batido. A primavera do ano passado passou e você nem percebeu. Estamos agora na época da primavera. Todo ano vem. É época de se alegrar. Se alegra. O anjo chamou a atenção de Maria. Alegra-te, porque eu tenho notícias boas para te dar. Eu tenho notícias boas para te dar hoje. É época de sair do Egito. Isso é festa, isso é alegria. Porque as festas, as moedim, né, as festas, são nas épocas de mais chuva. Minha esposa ama chuva. Quando começa ali a trovejar, começa a ter ali um relâmpago, bem, mesmo que longe, ela já se alegra. Nas chuvas da primavera, nas chuvas conhecidas como serôdia, na chuva temporã, a chuva do outono, é a alegria da festa. Quando começa a chuva, é a alegria da festa. Deuteronômio 11:14, concederei boas chuvas para a vossa terra no tempo certo, chuvas de outono e chuvas de primavera. Podereis assim recolher teu cereal e tereis trigo, vinho e azeite com fartura. É por isso que há alegria, porque é um tempo em que você começa a colher aquilo que você plantou.
Estamos aqui em um contexto de um povo que vivia disso, vivia de semear e de colher. Imagina um agricultor. Não sei se você tem experiência com isso, mas hoje em dia muita gente tem a sua agricultura, tem a sua horta. Tem gente que agora está comendo coisas muito saudáveis e uns que gostam de cuidar disso. Gente que vai, compra uma casa para ter um jardim, para ter um quintal, planta a sua hortinha, come ali da sua horta, né? Uma comida mais natural, mais saborosa até, né? Mais saudável. Então você sabe que se não cuidar, não vai ter o que colher dali. Mas quando você cuida, sempre tem ali o que se sustentar, que é ali o seu sustento. Então esse contexto aqui é óbvio que nós podemos trazer para um contexto de hoje. Não, a minha vida é muito mais urbana, mas isso significa sustento também para você. Quando o sustento vem, você se alegra? Ou vai dizer que você não gosta quando o salário do seu suor cai na sua conta? Não tem esse que não se alegre. Porque eu trabalhei tanto, me esforcei tanto, mas daqui a paga, é o meu salário, caiu na conta. Que bom! Que bom! Fica alegre porque o seu sustento chegou. Então a época da festa é a época de comemorar porque Deus disse: eu vou lhe mandar as chuvas. E aí chegou a hora de você dizer: eu reconheço, Deus tem sido realmente bom comigo. Eu reconheço, eu recebo com alegria e agora eu agradeço. Então é um tempo de gratidão. Eu agradeço a Deus porque Ele tem realmente me sustentado. As chuvas que Ele disse que mandaria, realmente tem mandado. Eu não sobrevivo de agricultura, pastor, mas você entende que o seu sustento você pode dever a alguém. Ou você acha que levantar-se todo dia com saúde para ir trabalhar não é motivo de agradecer ao Deus que você diz que serve? Eu sirvo a Deus, então agradeça a Ele porque vivo está e você pode se levantar e trabalhar. Agradeça a Deus porque você tem trabalho. Tem gente agora querendo trabalho. Eu estou me consagrando para uma pessoa que me pediu, por favor, a minha vida profissional, eu preciso de sustento. Estamos orando, meu Deus, derrama chuva. Para que se possa ter sustento, meu Deus. Para que se possa ter sustento. Eu oro por isso, sim. Oro. Para que se tenha sustento. Então, como é que eu não me alegro com a época de primavera? Depende de como você encara a primavera. Levítico 23 está dizendo a diretriz do que fazer nas festas de primavera. E nessa contagem, já estamos chegando em Pentecostes, eu separei o versículo 17. O versículo 17 referente à sua postura na época de Pentecostes. Agora, na metade do mês de maio, vamos celebrar Pentecostes, finalizando as festas de primavera. Levítico 23, 17. Trareis das vossas habitações o pão para ser oferecido em gesto ritual de apresentação, feito em duas partes, com o equivalente a 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida das primícias dos frutos ao Senhor. Qual é a postura aqui? É um empenho de Deus. Eu vou te mandar chuva, sim. As chuvas da primavera virão, porque sem chuva haja trabalho seu na plantação. Não haverá colheita sem chuva. Sem chuva não há colheita. Então você trabalha sim, depende sim do seu trabalho, mas sem a chuva não há colheita. Eu sou um ótimo trabalhador, mas se não tiver uma porta para que você entre, uma porta que lhe caiba, eu disse uma pessoa uma vez, eu quero muito ser juiz. Está estudando para se formar em direito? Não, nem pensei nisso. Como pode ser juiz? Você não vai caber nessa porta, essa porta você não vai conseguir passar. Porque só vai conseguir ser juiz aprovado em um concurso. Hello! Eles vão exigir de você curso de direito. Não é só estudar para a prova, você tem que primeiro se formar, tem um processo a entrar, a acompanhar, a findar. Aí sim você pode se candidatar. Então tem portas que vão lhe caber. Pode ser um excelente trabalhador, mas se não tiver chuva, não vai entrar.
Olha como isso aqui é mudança de atitude, é mudança de postura, é mudança de entendimento. É uma boa notícia que eu estou te dando na época de primavera para você se alegrar. Chegou a hora de tomar uma decisão. E aqui tem um direcionamento. Cadê o pão que está na tua casa? Porque tem uma oferta de gratidão a ser ministrada. É um empenho de Deus. Eu vou mandar chuva e daquilo que você colher, faça um pão e oferte em gratidão, em honra, porque eu realmente mandei a chuva que eu havia prometido. Note que Deus não está pedindo para você entregar algo que Ele não te deu primeiro. Ele diz, é daquilo que você colher, você faz o seu mantimento, faz o seu pão, faz a sua oferta e agradece. Era assim um mecanismo lá naquela época, e como isso é uma lei espiritual, eu sei que não mudou. Na época de primavera, na época das festas da primavera, o que é que você faz? Na época da primavera, eu quero sim uma boa notícia. E você está ligado nas deferências que devem ser feitas na época de primavera? Você está inteirado daquilo que deve ser sua postura na época de primavera? Eu lembro que na época de primavera, a época das festas de primavera, a época da Páscoa, a época do pães asmos, época de se apresentar primícias, finaliza-se a festa com Pentecostes, finaliza-se primavera com a festa de Pentecostes. Desde Samuel, não se celebrava mais as festas de primavera. Isso é chocante porque Deus tinha dito que essa festa aqui é perpétua, Levítico 23 diz isso. As festas de primavera são perpétuas. Para vocês não esquecerem que saíram do Egito, não se esquecerem que eu estou entregando chuva para vocês, para que vocês tenham a sua prosperidade. Mas 2 Crônicas 35 nos faz arrepiar no versículo 18. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel havia organizado uma Páscoa como esta, como fez o rei Josias, com os sacerdotes, os levitas e a cooperação de todo Judá e Israel, que ali se reuniram com os habitantes de Jerusalém. Até teve um rei, Ezequias, que quis restaurar, mas ele perdeu a data, estabeleceu a segunda festa depois. Mas Josias acordou e disse, eu tenho que servir a Deus. E elaborou uma festa de primavera. E ali ele celebrou uma Páscoa, moldes que deveria ser celebrada. E aí se registrou que nunca se havia celebrado uma Páscoa desde a época de Samuel. Era para ser perpétuo, mas nos tempos dos juízes ninguém celebrou. Os outros reis também não celebraram. Então você vai lendo crônicas, que falam dos reis de Israel e Judá. Você vai ler os 2 livros de reis, que vão falar dos reis de Israel e de Judá. E você vai ver que na época da primavera, eles não ofertavam os pães em agradecimento pela colheita e prosperidade. Na época da primavera, eles não celebravam as festas como Deus disse. Eles nem lembravam que tinha festa. Eles nem lembravam que tinha que adotar essa postura. Senhor, obrigado, porque temos fartura. Segundo Samuel 11:1, na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe. 1 Reis 20:26, na primavera seguinte, na passagem do ano, Ben-Hadad convocou todos os arameus e marchou até Afeque para lutar contra os filhos de Israel. 2 Reis 13:20, passados esses acontecimentos, Eliseu morreu e foi sepultado. As tropas dos moabitas costumavam invadir a terra de Israel a cada primavera. 1 Crônicas 21, quando chegou a primavera seguinte, no tempo em que os reis costumavam partir para as suas batalhas, e vai repetindo a história de Davi enviar Joabe a cada primavera. Nota qual era a diversão dos reis naquela época. Chegou a primavera, vamos sair para a guerra. E a festa? Não tem registro. Não tem registro.
a festa organizada, bem organizada, por todo o povo unido, celebrando, porque Deus mandou a chuva, não tem. É estarrecedor. Esse tempo todo não houve uma lembrança de que era tempo de se alegrar. Se armava e ia para a batalha na época da primavera. Muitos desses governantes aqui que iam para a guerra não seguiam os princípios de Deus. E acabavam que eles perdiam a guerra, como era a época da colheita, perdiam os mantimentos, eram levados como espólio, eram levados como prisioneiros. E acredite você, 2 Crônicas 36:10, na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, junto com os objetos de valor retirados da casa de Yahvé, o Senhor, e proclamou Zedequias, o tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Você tem aqui um ciclo sendo fechado. Depois de tempo sem comemorar as festas de primavera, as festas que começaram com a saída da escravidão do Egito, depois de tempos de esquecimento disso, chegou a última guerra que levou o povo cativo para a Babilônia. Você conhece isso porque é fato famoso. Olha o absurdo desse ciclo. A festa ou as festas da primavera são instituídas para celebrar a saída da escravidão e a não celebração da festa é concluída com o povo sendo levado de novo para a escravidão. Qual é a sua postura com relação a essa festa? Você não está alegre na festa da primavera? Não tem uma notícia boa para a primavera? A pergunta é, você é livre para celebrar as festas da primavera? Porque a sua alegria está nessa liberdade em celebrar. Porque ninguém que fica aprisionado fica alegre. Chega primavera após primavera e não tem uma notícia boa. É uma hora de você refletir, porque eu estou fazendo isso também. Qual foi a primavera que eu me esqueci de me alegrar? Me esqueci de comemorar? Me esqueci de celebrar conforme o Senhor pede? Celebra com alegria, porque tem notícia boa para chegar na primavera. É a hora em que você diz, olha só como Deus tem me abençoado, eu tenho sustento na minha casa. Eu posso ofertar pão em agradecimento a tudo que Ele tem me dado. É proporcional. Você pode dizer, não, mas só se eu ganhar 1 milhão. Não é de milho que estamos falando. Aquilo que você colheu é desses primeiros frutos que você entrega. Eu agradeço, Senhor, porque é isso aqui que eu tenho recebido. Se o Senhor quiser que eu dê mais, que o Senhor me faça colher mais, porque vai ser proporcional. Ele não pede nada que você não possa dar. A gratidão vai ser proporcional aos seus primeiros frutos colhidos. Isso é tão impactante para mim, porque eles foram levados para o cativeiro da Babilônia. E a expressão da angústia é revelada nos seus cânticos. É um povo que escreveu cântico de dor em plena primavera. Primavera era para ser festa, primavera era para ser alegria, mas Salmo 137 fala assim: junto aos rios da Babilônia sentamo-nos a chorar, com saudade de Sião, que é a terra que manda leite e mel, não é? É a terra onde se alegraria, era a terra onde se celebraria as festas das chuvas da primavera. No versículo 2: nos salgueiros que lá existiam pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando, entoai-nos algum dos cânticos de Sião.
Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise minha mão direita, pegue-se minha língua ao céu da boca, se não me recordar de ti, se não elevar Jerusalém. Agora que você entende o contexto, isso aqui é muito emocionante. Porque lá naquela terra, eles tinham a alegria da festa da chuva na primavera. E agora eles estavam numa terra estranha e tinham saudades daquela terra. Porque na primavera era onde eles celebravam. Na primavera era onde eles entoavam essas canções, é onde eles ficavam alegres. E como estavam longe daquela terra, eles diziam: como é que eu posso comemorar? Como é que eu posso me alegrar? Não tem alegria para mim. Hoje a pergunta é época de primavera. E como você vai celebrar? Estamos na contagem das festas da primavera. E como você vai se alegrar? Porque temos um exemplo aqui. Isso aqui foi exemplar, pessoal. Está na Bíblia para ser exemplo para a gente. É um exemplo contextual. Quem não celebrou ficou angustiado por não poder celebrar mais. Até que veio aquela notícia: alegra-te, porque é tempo de primavera e o teu filho vai chegar. A colheita vai chegar. Temos agora uma caminhada até a metade de junho. Nós vamos falar sobre essas festas da primavera. Você pode nos acompanhar aqui, porque eu sei que Deus vai trazer revelações da palavra para a sua vida, vai abençoar muito você e você vai poder se alegrar celebrando a primavera, as chuvas que Deus pode mandar sobre a sua vida. É época de primavera, é época de se alegrar. Que Deus abençoe a tua vida com muita alegria, em nome de Jesus.